A sensação de insegurança no Brasil, ela é real e ela é sentida pela maior parte dos brasileiros. E provavelmente você já deve ter se deparado em algum momento com a expressão que a polícia enxuga gelo. Isso se deve ao fato de que quantas e quantas vezes nós não vemos notícias de pessoas sendo presas pela polícia. Então, se você abre um noticiário qualquer dia da semana, você vai verificar a polícia fazendo prisões. Se você passar o dia numa delegacia de polícia, você vai verificar diversas, mais de um, às vezes mais de 10 indivíduos sendo presos todos os dias pelas delegacias de polícia, pela polícia militar, pela polícia civil. Então, o que acontece com esses presos? Por que a polícia prende tanto, mas tanta gente é colocada de volta na rua? No imaginário popular, a grande responsável por essa recolocação de bandidos na rua é a audiência de custódia. A audiência de custódia, ela é uma audiência relativamente nova no Brasil. Ela foi criada no pacote anticrime, quando o ministro da Justiça era o ex-juiz Sérgio Moro, e ela criou as audiências de custódia. Em alguns lugares do país, como por exemplo em São Paulo, elas meio que já existiam através do DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais. Então, o que diz a audiência de custódia, né? Todo mundo que é preso em flagrante, ou seja, pego ou praticando o crime, ou logo depois de praticar o crime, ou é perseguido depois do crime, ou é encontrado logo após o crime com instrumentos, ferramentas que denotem ser ele autor do crime, todos esses presos em flagrante, com a existência da audiência de custódia, eles obrigatoriamente têm que passar por uma análise judicial. Então a pessoa é presa em flagrante, quem faz essa prisão em flagrante é o delegado de polícia, e essa prisão, junto com o preso, tem que ser encaminhada a um juiz. A um juiz que vai analisar como que foi essa prisão. Então vai analisar se teve tortura, se foi um flagrante forjado, armado, e principalmente se esse indivíduo vai continuar preso ou vai ser solto. E aqui que vem um grande problema, porque se criou no judiciário em geral uma tendência de liberação dos presos na audiência de custódia. Eu estou com os números aqui do Conselho Nacional de Justiça e a gente vai ver que os números mostram que não são todos os presos da audiência de custódia que são soltos. A maior parte fica presa, mas boa parte é solta. E o juiz, quando o preso chega na audiência de custódia, ele vai analisar como foi a prisão, se ele foi torturado, se o preso está lá, né? Então o preso é mostrado para o juiz, ele vai analisar se esse sujeito ele tem direito a uma liberdade provisória ou se ele pode, se ele deve continuar preso. E aí, se ele deve continuar preso, o juiz vai decretar a sua prisão preventiva. Ele vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. E o sujeito vai ficar preso aguardando o processo. Em ambos os casos, o processo em si ele não é alterado. Então, mesmo que o juiz conceda a liberdade provisória, o sujeito vai para a rua, mas pode vir a responder pelo processo, em liberdade. E se ele vai preso, provavelmente a chance é ainda maior dele responder o processo, e nesse caso, vai responder preso. Então, o problema em si não é a audiência de custódia. Tá? Estou com os números aqui, ó. São números de 2024, até agosto de 2024, do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, até lá, tiveram 1.722.682 audiências de custódia. Dessas audiências de custódia, como que eu mudei aqui? Eita. 600 e poucos mil foram libertados. Cerca de um terço desses presos foram libertados.
O que é... E mais 1.000 e pouco foram para audiência por prisão domiciliar. Mas você vê... Deixa eu voltar aqui para a gente abrir melhor. Você vê que pelo menos 1/3 dos presos que a polícia prendeu são levados para audiência de custódia e são colocados em liberdade. Então, desses 1.722.000 presos, só 1 milhão ficou preso. O resto foi colocado em liberdade. E isso é um problema muito grande. Veja que o problema não está necessariamente na audiência de custódia. O problema está também na forma como os juízes interpretam, estão aplicando as regras dentro da audiência de custódia, de uma forma, em muitos casos, benevolente. Então, é muito comum hoje o sujeito ser preso em flagrante, ou seja, com a boca na botija, por furto de celular, e provavelmente a chance de ser colocado em liberdade é mais de 80%. Mesmo que ele seja reincidente, porque não é um crime que tem violência, como roubo, por exemplo. Então, isso gera uma sensação de impunidade gigantesca. Eu não vou nem falar do tipo do crime de tráfico. Tráfico de drogas, se o sujeito for primário, há uma grande chance dele ser colocado em liberdade na audiência de custódia. Então, nós vemos relatos da polícia dizendo que, olha, prende o sujeito 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Esses dias mesmos, o sujeito que atirou no pescoço do policial em Paraisópolis, ele já tinha 2 passagens criminais por roubo quando adolescente, então atos infracionais, e depois de adulto já tinha uma prisão, uma condenação por roubo. Então o cara é ladrão e estava na rua. Por quê? Nós temos um sistema que tende a libertar esses sujeitos. E durante muito tempo, ainda vigora no Brasil, uma doutrina que eles chamam de legalista, mas que é muito liberatória, no sentido de se tender mais à liberdade do que à prisão. Então, na dúvida, o juiz coloca em liberdade, quando, na verdade, o sujeito já está preso em flagrante. Então, por mais que existam flagrantes, e tem bons flagrantes, existem maus flagrantes, a maior parte são bons flagrantes. São pessoas que realmente foram pegas praticando crimes. E a justiça insiste em colocá-las em liberdade. Paiva, dá para a gente colocar um artigo na lei, por exemplo, impedindo a concessão de liberdade provisória para determinados tipos de crime? Então, todo cara que for pego furtando celular não vai ser beneficiado na audiência de custódia? Não dá. Não dá porque tem um princípio no Brasil, e esse princípio ele precisava ser muito revisto, não na totalidade, mas nessa aplicação dele, que é o princípio da individualização da pena. Então, o STF já tem muitos julgados, em muitos outros casos, afastando qualquer tipo de lei que impeça um benefício específico de forma genérica para determinado tipo de criminoso. Por exemplo, o caso do tráfico de drogas. Já foi declarado inconstitucional pelo STF o artigo da lei de drogas que impedia alguns benefícios para o traficante. E o STF, a Justiça, aplica esses benefícios para esses traficantes hoje. Então, é o tipo de mudança legislativa que não funciona, a não ser que a gente repense o sistema de justiça como um todo. Nosso Código Penal, ele é da década de 40. Claro, muita coisa mudou. Ele não é o mesmo código. Mas ele foi muito remendadinho. O nosso Código de Processo Penal é de 60 e pouco. Foi muito remendadinho também. A gente precisaria pensar uma nova ideia de política pública para a segurança pública, uma política que diminuísse a liberdade dos juízes de concessão de medidas benéficas de liberdade para certos tipos de criminosos, para certos tipos de bandidos, para fazer com que esse sujeito fique na cadeia.
E a audiência de custódia, ela tem sido a grande algoz nesse sentido, porque é a oportunidade que a justiça tem de colocar esses sujeitos em liberdade. E tem colocado. Os números mostram. 1/3 colocado em liberdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, X vezes. Então isso atrapalha o nosso sistema de justiça, atrapalha a polícia, atrapalha a sociedade, porque esse indivíduo volta para a rua e volta para cometer crimes. Então, realmente, nós estamos num caminho que precisa ser repensado. E talvez esse caminho exija nós pensarmos em uma nova constituinte. E toda vez que eu falo isso, parece que é uma heresia. Ah, uma nova constituinte, que absurdo, isso não está certo, essa Constituição é muito boa. A Constituição de 88, ela é muito boa em alguns sentidos, e ela também é muito ruim em outros sentidos. Ela não é perfeita. Ela foi muito boa para um momento da nossa sociedade. Hoje, ela é um entrave, é tão grande. Ela fala de tantas coisas que ela impede mudanças que são consideradas hoje fundamentais para a gente voltar, o Estado voltar a ter o controle da segurança pública e não tornar a insegurança pública ainda maior. Bom, esse é o primeiro vídeo, nós vamos tratar desses assuntos. Se você gostou e quer que eu traga mais reflexões sobre esse tipo de tema, se inscreva aqui no nosso canal, curte esse vídeo, deixe o seu comentário, qual tipo de medida você acha que seria interessante a gente aplicar nas leis, na segurança pública, para evitar esse retrabalho tão grande da polícia. Tá legal? Conto com você. Até o próximo vídeo. Um beijo, abraço, até mais. Tchau.